fechar ao meio-dia e domingo até meio-dia. Ponto das Frutas, Rua Alfredo Del Priore, 83 Centro, ao lado da Igreja Matriz, em Cocal do Sul. O que é importante saber sobre o coronavírus? O coronavírus ainda é uma ameaça para todos. Por isso, precisamos ficar em alerta. Cuide de sua higiene, lavando as mãos ou usando álcool em gel. Use máscara em ambientes públicos ou privados. Mantenha a distância de 1,5 metro de outras pessoas. Caso tenha sintomas como tosse, febre, dor de garganta ou dificuldade para respirar, procure imediatamente o centro de triagem ou unidade de saúde. Cocal do Sul contra o coronavírus. Secretaria Municipal de Saúde. Sancionado no último dia 30 de setembro, o decreto que institui a Política Nacional de Educação Especial gerou repercussão no governo e na sociedade. O documento prevê educação equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. A proposta interministerial das pastas da Educação e da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos visa ampliar o atendimento educacional especializados aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades ou superdotação. Em nota enviada à reportagem do portal Brasil61.com, o MEC afirma que, abre aspas, um dos princípios fundamentais é o direito do estudante e da família na escolha da alternativa mais adequada para a educação do público-alvo desta política. O objetivo é garantir aos estudantes com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades, uma formação integral. Fecha aspas. O governo considerou a medida uma vitória. Uma das promessas do texto é inserir alunos da educação especial em espaços mais voltados para isso, as chamadas classes especializadas. A repercussão, no entanto, não foi como o governo esperava. Ao ser sancionada, a política nacional recebeu duras críticas de setores que defendem a educação inclusiva. Autora do blog Lagarta Vira Pupa, a jornalista Andréa Werner divide algumas preocupações em relação à iniciativa governamental. Mãe de uma criança autista de 11 anos, que há anos frequenta classes especializadas, Andréa conta que o filho ainda não está alfabetizado. Isso mostra como que esse modelo não necessariamente é a única solução para todos os problemas. As políticas de Estado com relação às crianças e adolescentes com deficiência devem ser no sentido de fazer a inclusão acontecer de verdade, com todo o investimento que isso demanda. Para a vice-presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Paraná, Márcia Baldini, não houve nada relevante em relação ao avanço para a educação especial com a PNEE. Ela pontua que a lei que institui a política nacional é muito abrangente e não contempla as especificidades da educação especial. Percebe-se que o documento está muito focado na questão de classes especializadas. Hoje nós já temos um avanço muito grande das crianças em salas de recurso multifuncional, a própria questão da inclusão. E se nós voltarmos simplesmente com as classes especializadas, nós vamos voltar no processo de segregação. E isso é muito prejudicial para o desenvolvimento da pessoa com deficiência. Ainda em nota, o MEC afirma que a iniciativa, abre aspas, amplia a área de educação especial, oferece aos sistemas educacionais possibilidades de criar alternativas educacionais além das escolas comuns inclusivas, como escolas e classes especializadas, escolas e classes bilíngues de surdos, amplia alternativas para viabilizar o atendimento educacional especializado como uma diretriz constitucional. Fecha aspas. Reportagem Jalila Árabe. Que tem funcionado. A educação especial ela veio aí com uma outra proposta, com outros termos. Eu espero que mude a cena, né? Eu espero que mude a cena. Ali eu estava lendo, eu achei interessante no que ela comentou, porque ela disse que essa política ela está focada na inclusão e acaba vindo uma segregação junto. E é algo que há muitos anos atrás era o foco principal, né? O foco principal da educação especial, muitos anos atrás, era a segregação. Achavam que era a melhor maneira. Foi visto, foi debatido que não é a melhor maneira para o aluno com deficiência. O que foi feito? Viram que o melhor era o caminho da inclusão, né? Ainda partiu para a integração, depois para a inclusão. Então o foco já não era mais segregação. E parece que de acordo com essa nova política, voltamos para a segregação, parece. Na minha visão, eu acho que... Na verdade, eu tenho certeza, né, que o comentário da blogueira ali, a Andréa Werner, é realmente muito condizente com a realidade que nós vivenciamos na educação, né? Uma educação que segrega, uma educação que realmente... deixa poucos espaços, né, para uma acessibilidade ou uma inclusão, que como a gente já discutiu em programas anteriores, a inclusão é um desafio muito grande, né, Jorge? A inclusão é uma etapa, né, que vem muito depois da acessibilidade. Então nós estamos inicialmente caminhando para talvez, né, uma acessibilidade. O que eu comento também, que eu acho que é um fato comprovado,
é que quando nós temos casos severos, do atendimento que exige, né, uma escola especial, eu acho que toda mudança repentina vai ocasionar conflitos. Então nós temos o conflito de interesse do pai, que ele percebe um progresso em classes especiais, em escolas especiais, assim como nós temos algumas pessoas que não, que vão colocar que é um espaço de sociabilidade limitado. Então é um assunto bastante polêmico, né? A bandeira do PSOL, a bancada do PSOL, eles não estão muito concordando com essa história toda aí da política de educação especial. A bancada do PSOL na Câmara dos Deputados, que é pela Sâmia Bonfim, ela é de São Paulo, ela protocolou na última, ontem não, na sexta-feira, no dia 2 de outubro, um projeto de decreto legislativo para sustar, né, essa política. Porque, segundo o PSOL, apresenta violação de dispositivos constitucionais, aí ela citou o artigo 205, e infraconstitucionais com a Convenção da ONU sobre o Direito de Pessoas com Deficiência e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que garante o pleno acesso à educação em locais de educação regular. Sim. Então, para a bancada, trata de um retrocesso. Mais uma vez, nós trazemos essa palavra, muito debatida entre muitos educadores e educadores da educação inclusiva, né, da área da educação inclusiva, que a grande maioria dialoga como sendo realmente um retrocesso enorme. Então, a proposta do governo, ele altera o atendimento educacional em classes e escolas especializadas. Parece que está trazendo aí um novo modelo. Só que esse modelo, ele já existiu uma vez. Já existiu e não funcionou. Então, retornando a esse modelo, aparentemente até parece ser assim, muito bom. Se você lê em primeiro momento, você vai perceber que é um modelo muito legal. É um modelo bom, é um modelo que... que legal, tá olhando, tem um novo olhar para a educação inclusiva. Parece. Mas esse modelo, ele já foi sugerido, já foi proporcionado uma vez, e o resultado não foi positivo. O resultado, sabe qual que foi? Hoje é o que a gente vê na PAI. É a PAI. Na época que surdo estudava na PAI, na época que autista ficava dentro de casa e não era nem alfabetizado, na época que a deficiência cognitiva, física, auditiva, a cegueira, eram considerados deficiências intelectuais. Então, será que a segregação, que é o que a política... Eu estava vendo até essa semana, Lucas, um vídeo do que os surdos bilíngues acham disso. E qual foi a opinião? Não, a opinião quase nenhuma está concordando. A grande maioria, né? Não posso dizer a maioria, porque eu não sei, porque nós estamos falando aí de uma política nacional. Mas os estudiosos da UFSC, que são os que eu acompanho, eles estão vendo um enorme retrocesso, né? A gente vê aí lideranças marcantes para que as políticas de educação inclusiva, em benefício aos surdos, no sistema de ensino bilíngue, avance. Entretanto, nós percebemos que também existe aí uma problematização, um problema muito grande em cima, né? Que é justamente querer a inclusão, mas partir para a segregação. Será que esse método foi funcionar? Não funcionou. Porque ali na política de educação fala sobre escolas bilíngues. Só que a gente tem que lembrar de um detalhe. Escolas bilíngues, eles sempre tiveram como uma política. Isso, uma política pública. É uma política pública, educação bilíngue. Eles acrescentaram ali que faria parte da política da educação especial. Como que se não fosse. Na verdade já é. Né? Na verdade já é. Tanto é que já existe educação bilíngue. Já existe escola bilíngue. A gente vê o polo bilíngue, por exemplo, em sentido de educação básica. Nós estamos vendo em escala municipal, temos aqui em Criciúma, escala estadual e federal. Estadual não temos, mas em escala federal nós temos o Instituto Bilíngue de Palhoça. Então, na realidade, é porque eu li essa política essa semana,
o foco bem grande para quem é surdo, percebi. Não sei se tu chegou a perceber. Eu analisei com bastante cuidado, até por não ser um especialista na área, e vejo que realmente está muito forte essa questão do surdo nessa política. Né? a questão bilíngue, né, de línguas. Nós estamos aí falando de Libras e português, então tem algo bem marcante. Mas não é o principal. O principal não é esse. Então, eu acredito que as políticas de educação especial, elas deveriam, mas deveria ter um diálogo muito mais intenso com os grupos de estudo e de pesquisas da comunidade de educação especial. Porque quando a gente fala de escola regular, vamos separar um pouco as coisas, porque às vezes a gente se confunde. Lembrando, que eu acho que a gente teve um problema com o áudio no início, Lucas. Isso. Só lembrando para vocês que nós estamos na live no Facebook. Estamos também, nos acompanhem também no Instagram, Educação Ação 20, tá? E o programa está, a partir de uma parte, não do início, mas ali dos 5 primeiros minutos em diante, estarão no YouTube, no canal do Lucas Sequinel. Isso. Só pra gente separar bem o assunto que nós estamos, você que está chegando agora, o assunto que nós estamos dialogando, qual é a diferença da política de educação especial para a política de educação? Pois Jorge, tem uma diferença, qual mas qual seria essa diferença? Eu na minha visão, é muito claro. Política de educação, nós estamos falando de quê? De um ensino regular. Não tem especificidades, assim, para tratar de deficiências. Agora, uma política de educação especial é muito abrangente, Lucas. É muito cuidado, porque esmiuça muitos tipos de deficiências. Nós estamos falando aí de deficiências múltiplas, intelectual, auditiva, cegueira, sabe? Estamos falando de... E aí pensar uma política para abranger tudo isso sem um mínimo de diálogo e comunicação com entidades que tratam e trabalham nesse sentido, é uma violação muito grave. É porque você coloca no mesmo pacote, por assim dizer, todo tipo de deficiência. Ou seja, aquela ideia de cuidado, aquela ideia de zelo, me parece que fica em segundo plano. Você não acha, Jorge? E também, o governo atual, ele dialoga muito em cima da meritocracia. Mas a gente tem que parar para pensar e lembrar, a meritocracia, todos têm que partir do mesmo ponto. E parte com um dos tem deficiência? Então, o ponto de partida ele tem que ser igual para todos, para existir a meritocracia. Agora, quando a gente vê uma política de educação especial que parte de um sentido segregativo, né, de uma segregação educacional, não temos o mesmo ponto de partida da educação regular com a especial. Então, será que tem como existir meritocracia? É legal a gente pensar um pouco sobre esse assunto. Porque muitas vezes não. Por que existe bolsa, né, para quem é deficiente? Porque já sabe que não existe a meritocracia, que é a tão sonhada e que o governo tanto bate na tecla. Os governos em geral, né, e muitos, eu escuto muito falar sobre meritocracia, concordo muito com a meritocracia, acho super válido a partir do momento que todos estão partindo do mesmo ponto, né? Todos têm a mesma oportunidade de estudo e chances. Agora, uma política dessa, de educação especial, em que vai partir do ponto de que não estarão nem na mesma escola, porque, então, serão didáticas de ensino diferenciadas, é complicado. E, Jorge, você não acha que a qualidade de ensino não será a mesma? Isso, e além disso, Jorge, você não prevê que isso possa acarretar aquela ideia de depósito de alunos, depósito de rejeitados? Justamente porque, assim, eles isso. Não servem para a escola normal. O que nós fazemos? Vamos jogar em um depósito ali que nós vamos colocar os especialistas para analisarem, cuidarem desses alunos, porque a escola não é só não participa só da vida do adolescente, da criança como cuidadora ou formadora de valores. Tem a questão da discussão científica, da discussão do conhecimento, né, da produção do conhecimento. Então, eu prevejo que nós teremos 2 ou 3 passos para trás, Jorge, porque nós teremos a segregação. E como tu já mencionou,
em programas anteriores, o ideal seria buscarmos a inclusão. Mas para alcançarmos a inclusão, devemos passar por algumas etapas, dentre as quais uma delas seria a acessibilidade, não é verdade? Sim. A gente aí está falando de acessibilidade, até acessibilidade é o mínimo ainda, sabe? Mas quando a gente entra no ponto de inclusão, a gente percebe que o que vai acontecer... vamos colocar na prática para a gente entender, porque a gente está falando ainda muito do que está no papel. Mas vamos colocar aí na prática. Vai acontecer uma coisa muito simples, é o que já acontece muitas vezes hoje, só que vai acontecer de uma forma muito mais permissiva. O pai vai levar o aluno na escola regular para fazer a matrícula. O diretor vai dizer para levar lá na escola de educação especial. E essa escola pode ser muito longe de sua casa, inclusive, né? Não, isso a gente nem comenta. Porque nunca é perto de casa, geralmente. Né? Se tem no município ainda, né? Se tem dentro do município. Porque tem municípios que não tem. E Jorge, para pensar comigo. Um município pequeno aqui da nossa região. Vamos citar um exemplo. Treviso. Treviso, se eu não me engano, você tem poucas unidades escolares que são municipais. Você tem uma grande escola que é uma escola estadual, né, que é o UDUDEC. Mas será que teria espaço para todo esse atendimento especializado? Para a construção de uma nova unidade? Eu não sei. Eu encaro como um grande desafio implementar uma política que não deu certo, que foi transformada ao longo do tempo. Então eu vejo com um péssimo olhar, não vejo como um progresso, como algumas pessoas insistem em bater na tecla que isso seria uma espécie de evolução à educação. E tem algo agora de forma pedagógica que eu vou dizer que é um erro que está dentro da política de educação inclusiva. É um detalhe, que parece um detalhe, gente, mas porque quem não é da área não vai ler essa parte. Mas a gente tem que lembrar que quando a gente está falando de transtornos, a gente está falando aí de autismo, espectro autista, síndrome de Asperger, a gente está falando de várias. E se você ler a política de educação especial, ela só fala de transtornos globais do desenvolvimento. E existe diferença. Não, não tem uma coisa, não tem a ver com a outra. Pois é. Transtorno global do desenvolvimento é uma coisa. Só que a gente tem que lembrar que o autista, o espectro autista, o Asperger e e outras síndromes que existem, cada um tem sua especificação. Pois é. E aí lá na política de educação especial tá o transtorno global de desenvolvimento, o TGD, o transtorno global de desenvolvimento, só assim que tá. E isso é muito... Por isso que eu digo, quando a gente fala de educação especial, não tem como a gente criar uma política e dizer, esse vai ser para todas as especificações da educação especial. Não há um caminho reto quando nós falamos de educação especial. A gente sabe o caminho da inclusão, mas não pode ditar regras de como vai ser com todas as deficiências, vai ser igual, como é no regular. O regular é assim. O regular tu dita uma regra, uma norma, né? Por exemplo, a Base Nacional Comum e Curricular. Isso. Você vai ditar, no ensino regular vamos ter essas áreas, essas competências. O objetivo é esse. Ok, você tem como atingir. Agora, na educação especial, o clamor que está sendo feito é justamente esse. Você não pode carimbar a didática, o ensino e a política para todas as especificações de determinadas doenças ou de determinadas deficiências, que a gente está tratando aí, doença, deficiência, síndromes, e uma política para englobar tudo isso, e sem comunicação, sem diálogo, tá muito pouco. É pobre. É pobre. O que eu vejo, por isso, Jorge, que é retrocesso. Quando nós estávamos elaborando a pauta, né, eu até... Como não sou um especialista nessa temática, eu fiz uma questão de dar uma procurada como é que é desenvolvido isso em outros países. E principalmente nos países nórdicos, cuja a educação tem sido prioridade, né? Há mais de 3 ou 4 décadas ali, os investimentos na educação são cada vez maiores, ocupando faixa maior e majoritária no PIB, por exemplo. O que eu leio, Jorge, é que as deficiências elas são tratadas de maneiras específicas, ou seja, há uma luta para a transformação de material didático, o desenvolvimento profissional das pessoas que vão trabalhar com esses alunos, ou seja, não há ideia de segregação, não tem uma escola especial.
a não ser casos muito específicos em que realmente você tem ali um transtorno severo. Aí sim. Agora, mesmo assim, ainda há políticas que são específicas. Mesmo assim, Lucas, assim, como eu digo, política de educação especial é tudo muito bonito. Isso. Só que a gente tem que perceber que dentro da política de educação especial tem erros. Com certeza. A gente encontrou esse primeiro erro, que é o transtorno global de desenvolvimento. É como que se todos os alunos ali com síndrome tivessem transtorno global de desenvolvimento. Deu. Não. A gente sabe, por exemplo, vamos lá. Tem o eixo, transtorno global de desenvolvimento. Dentro desse eixo nós vamos encontrar várias síndromes. E cada síndrome é diferente, porque senão não seria síndromes. Jorge, um exemplo ainda mais didático. Quando nós falamos advogado. O Jorge é advogado. O nicho dos advogados. O nicho dos advogados. Só porque tu vai consultar esse advogado, ele pode ser um tributarista. Trabalhista. Ele vai ter ali alguma especialidade. E muitas vezes, ele vai pegar algum caso ou outro. É uma área onde ele mais domina. É a área que ele domina. E quando nós falamos das síndromes, dos transtornos, existem eixos, como você mencionou, mas as características específicas são muito importantes. Se a Constituição e o Código Penal exigem especialização dos advogados para eles se dedicarem, para realmente conseguirem ali obter sucesso, imagine quando nós falamos de pessoas, Jorge. Agora, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito claro que acontece na educação dos surdos, que a política não pensou. Por exemplo, quando a gente trata de surdo, a gente não trata de surdo apenas. A gente tá falando de surdo, de deficiência auditiva, de quem tem surdo apenas de um lado ou de outro, ou é surdo dos dois, ou tem perda de 50%, 70%, 30%. Ou, por exemplo, a identidade surda. Ele é que tipo de identidade? Tem identidades, Lucas. Tem. A gente estuda identidade flutuante, identidade permanente, a identidade... são várias, são mais 6. E cada um é diferente uma da outra. É diferente. Então... eu acredito que... eu vou repetir para a gente encerrar essa pauta sobre a política de educação especial, que até as APAES vão se reunir vão fazer uma reunião com as 2.000 APAES espalhadas pelo Brasil, e eu quero ver o que eles vão falar sobre esse assunto também. Essa semana eles vão se reunir. Posso destacar algo, Jorge? Pode. Nós temos mais de 5.500 municípios no Brasil. E só 2,2 mil APAES. Então, você tem um déficit da instituição, que é uma instituição de cunho estadual. Aí você tem um déficit enorme. Mas a minha pergunta é, será que não existem deficientes nesses outros 3.000 municípios? Parece que não. Alguém vai colocar assim, mas professor, mas Jorge, mas cidadão, é que nós temos gastos e que a APAE atende 2, 3 municípios. Assim é fácil você prometer uma política pública efetiva sem pensar na infraestrutura. Então você tem problemas redacionais, de atendimento, de infraestrutura. Ou seja, se nós fôssemos elencar o número de problemas que existem nesta proposta, que vai ser encaminhada e provavelmente vai ditar as regras aí da educação especial. A política de educação especial já foi, né? Já foi. Já existe. Olha, nós poderíamos apontar o jogo dos 7 erros e ainda sobraria mais uns 5 ainda. Você que é pai e mãe, se prepare. Mas a gente incentiva, o pai e mãe vai ter poder de escolha, mas escolha sempre o ensino regular. Lá no ensino regular, que as escolas elas estão muito mais preparadas do que tirar o seu filho lá da escola regular e colocar numa sala especial. Olha, a gente que trabalha com educação, a gente percebe a diferença. Bom, MEC libera 260 milhões para instituições federais de ensino. O Ministério da Educação liberou cerca de 260 milhões de reais para instituições federais de ensino em todo o país. Os recursos se destinam para custeio e manutenção dos estabelecimentos, como gastos com contas de água, energia, telefone, serviços terceirizados e compra de materiais. Parte da verba vai ser usada para pagamento do Programa Nacional de Assistência Estudantil, que oferece assistência a estudantes de baixa renda matriculados em cursos de graduação presencial das instituições, como apoio à moradia, alimentação, transporte e saúde. Ao todo, esse ano, o MEC já autorizou repasses de quase 4,5 bilhões de reais para as instituições federais. Reportagem Felipe Moura.
Bom, Lucas, 260 milhões parece muito, mas nós temos aí muitos institutos federais e o foco, como é tecnologia, parece um montante alto, mas quando espalhado pelo Brasil todo, eles se tornam muito pequenos. Né? Ele é pulverizado, né, Jorge? E nós sabemos que realmente se torna um valor, não podemos dizer irrisório, porque alguma diferença vai fazer, né? Porém, nós devemos lembrar do seguinte, Jorge. O Instituto Federal, ele tem ali na sua essência a ideia da tecnologia, a ideia dos cursos técnicos, dos cursos tecnológicos, do ensino superior, né? Alguns oferecem até mestrado. Mas nós devemos lembrar, Jorge, que 260 milhões não são suficientes. E nós devemos lembrar também que a maior parte do ensino técnico no Brasil, nesse momento, está somente oferecendo aulas práticas. E não bastasse isso, nós vamos ter que resgatar lá na nossa cachola que muitos institutos federais, eles atendem campos ruralizados. Ou seja, as crianças elas dependem de transporte, muitas delas estudam e recebem um auxílio. Auxílio, uma ajuda de custo, né? Esse auxílio, a ajuda de custo, é também algo providencial para a manutenção das suas famílias. Ou seja, eu vou citar um exemplo de um campus que existe no interior do Ceará, que nós temos ali os alunos, eles se dedicam diurno, né? Ou seja, manhãs e tardes ao instituto. É um instituto pequeno, mas todos os estudantes recebem esse auxílio. Ou seja, isso é suficiente para tirar alguém do trabalho rural. Aí vocês vão imaginar o seguinte, mas o trabalho rural é inimigo do trabalho rural? Não, é aquele trabalho rural rudimentar, ou seja, pais e mães ainda trabalham com aquela enxadinha em pequenas unidades rurais, ou seja, é quase um plantio de subsistência. Então, quando a gente fala desses 260 milhões... É claro que é muito interessante que eles sejam liberados, que sejam encaminhados aos institutos, que essas verbas para o auxílio estudantil cheguem aos estudantes de fato, mas é claro que o trabalho é muito árduo. Um detalhe importante, né, Jorge? Nós temos aí muitos institutos federais, né, nos últimos 20, 30 anos, nós tivemos um encaminhamento para aberturas, né, transformações nesses institutos. E também fica interessante lembrarmos que os institutos produzem muita tecnologia, né? Tem muito acerto, né, quando a gente fala de um instituto federal, porque ali você tem a produção do conhecimento, você tem alunos que se dedicam ao instituto, parece que cria um laço, né, afetivo muito maior. O que eu estou querendo dizer, né, que é uma pena que o Instituto Federal só atenda o ensino médio, porque seria muito interessante, com aquele tipo de perfil, se atendesse também o primeiro e o segundo segmento do ensino fundamental. Claro que nós sabemos que é competência de estados e municípios, né, uma grande transformação, até mas seria bem interessante. Tu está falando mais em questão de estrutura mesmo. Né? A estrutura do Instituto Federal. Você começa pelo nível, né, depois a gente vai ter o Educação pelo Mundo, e o Instituto Federal ele é comparado à educação oferecida na Finlândia, na Suécia, aquela ideia do professor selecionado, o profissional que tem que continuar estudando, né, ele é pressionado a fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, e ele fica ali atendendo o estudante, produzindo conhecimento, pesquisando, e o estudante é todo o tempo estimulado, né, Jorge? Então, o nível de atendimento, o nível de excelência do Instituto Federal realmente é algo que deveria ser replicado para todo o Brasil. Né? Bom, vamos ver se o MEC libera aí mais verba ao longo do ano ainda, né? Porque o ano não acabou. Isso. Bom, o MEC ele lança guia de implementação do protocolo de retorno das atividades presenciais nas escolas de educação básica. Para orientar o retorno presencial às escolas públicas que decidirem abrir as portas, o Ministério da Educação lançou o Guia de Implementação de Protocolos de Retorno das Atividades Presenciais nas Escolas de Educação Básica. O documento traz orientações para todos da escola, dos gestores até os estudantes e a equipe de limpeza, seguindo normas técnicas de segurança em saúde para evitar a transmissão da Covid-19. Foi elaborado com base em documentos e protocolos de biossegurança e contém normas técnicas de segurança em saúde, recomendações de ações sociais e pedagógicas a serem observadas pelos integrantes da comunidade escolar, segundo informa a secretária de Educação Básica do Ministério da Educação, Isabel Lima Pessoa.
O guia detalha medidas de higiene a serem adotadas, de desinfecção de ambientes, distanciamento entre alunos em sala de aula, uso do transporte escolar, da biblioteca, de equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva e ventilação de ambientes. A cartilha está disponível no site mec.gov.br, da Rede Nacional de Rádio em Brasília. Bom, Lucas, o MEC, ele traz esse guia de implementação de protocolos de retorno das atividades presenciais, isso para a educação, a gente está falando de educação básica. Então lá nós temos, até se você quiser acessar a cartilha, você que é pai, mãe, ou você que é aluno, você pode acessar lá no site do MEC. O site é mec.gov.br e lá você tem acesso aos protocolos de biossegurança. Esses protocolos, eles vêm em base nacional, né? Os estados, eles vão copiar aquele modelo, reproduzir conforme as necessidades, e a partir desse momento os municípios vão produzir também os seus próprios protocolos. Não são regras, né? Porque cada município, cada estado, as questões aí da Covid, ela é muito diferente, né? São bastante específicas, né, São Jorge? específicos, por exemplo, que o nosso estado, os municípios são muito diversos, né? Tem locais onde a Covid, a transmissão é mais grave, outro é gravíssimo, outro não é tanto, então varia. Mas os protocolos de biossegurança para retorno já estão lá, foi feito em julho de 2020, mas foi publicado agora, né? Ele foi preparado aí, a cartilha. Até, às vezes a gente se pergunta por que demorou tanto para fazer esses critérios da retomada, porque também tem a ver com o próximo ano. Isso. A gente tem que ver que as situações de risco, eles não vão acabar talvez em dezembro. Que as pessoas estão pensando, Lucas, isso é algo que eu tava pensando essa semana. As pessoas em geral estão pensando que dezembro acaba tudo. Que o vírus se extingue em dezembro e que talvez em fevereiro do ano que vem a gente retoma as aulas, normalmente tá sem tudo vacina, certo, e tá tudo legal e vamos pra cima deles. Mas não é bem assim, por isso que esses critérios para retomada, eles estão pensando nesse ano, mas também já está pensando em 2021. Porque a gente até vai trazer a notícia hoje, porque o Conselho Nacional de Educação ele já está pensando em 2020 e 2021 juntar, aprovar a união do ano letivo em 2 anos. Isso. Então, mas é legal porque eles criaram em várias áreas da comunidade escolar. Eu vi que tem cenários ali de laboratórios, de prática, como que eles vão fazer o ensino à distância, como que vai ser aí a parte de gestão de pessoas, os funcionários. É bem referenciado, né, Lucas? Isso, nós temos uma cartilha com 21 páginas, então é uma cartilha curtinha, né, e é ilustrada, tem bastante informação. Ela tem uma organização bem interessante, tem ali uma justificativa do porquê, né, ressaltando ali também a importância de se combater algo que se transformou em uma pandemia, né, Jorge? Nós já tivemos diversas epidemias e cenários preocupantes, como foi o caso do H1N1, né? Uhum. Mas, igual a esse cenário, nós só tivemos a gripe espanhola lá no início do século XX. Bom, temos ali medidas de proteção e prevenção, né? Tem as medidas coletivas e individuais, né? Todas bem descritas. E o destaque vai para a questão dos cenários. Cenários, como você tem uma previsão de retorno, aí uma cartilha visando o retorno. Você tem ali o protocolo para áreas comuns, sala de aula e auditório, laboratórios e cenários de prática também. Também foi elaborado o critério para a retomada de atividades presenciais. O que nós temos nesses critérios? A ideia do transporte coletivo, gestão de pessoas e atividades laborais ou do ensino à distância, cronograma, que é muito importante porque uma retomada segura não é colocar todo mundo na mesma data e vamos à escola, não é assim, né? E a ideia de capacitação, ou seja, capacitar gestores e trabalhadores em educação para que eles atendam e orientem, né, os alunos que vão retornar aos estudos. Nós também temos o destaque nessa cartilha para o monitoramento após o retorno. Ou seja, além da ideia do álcool em gel, do uso das máscaras e também
de aferir, né, a temperatura, que hoje as máquinas já estão bem populares, né? Aqueles instrumentos, nós temos ali um monitoramento após o retorno. Então, monitoramento quer dizer o quê? O retorno acontece, mas vai ser gradativo e vai ter um monitoramento contínuo, né? Nós temos as situações de risco, a comunicação e também algumas sugestões para a adoção de estratégias digitais. Devemos lembrar que esse é um protocolo e necessariamente municípios e estados possuem determinada autonomia, né? Como tu já citou, Jorge, no estado de Santa Catarina nós temos ali a adoção, né, uma espécie de parceria com a Secretaria de Estado da Educação e da Saúde. Isso quer dizer o quê? É elaborado um mapa de risco e nesse momento nenhum local de Santa Catarina estaria apto para o retorno total, né, das aulas, ou seja, os alunos retornando e tendo aulas normais. O que existe, na verdade, algumas regiões de Santa Catarina, principalmente no meio oeste, no extremo oeste, capazes de oferecer pelo menos o reforço escolar. Ou seja, nós teremos aí a presença de 15 a 20% dos alunos nas escolas sendo atendidos em horários de contraturno e também por um período muito menor que a duração de uma aula, ou seja, não 4 horas, mas sim 2 horas e meia, né? Então vale a pena dar uma olhada aí nessa cartilha para quem quer procurar na rede, né? Está no site do MEC e o nome é um nome bem longo dessa cartilha, Protocolo de Biossegurança para Retorno das Atividades Presenciais. Bom, muito se fala sobre também, os pais ficam muito preocupados, como é que o meu filho vai estudar e depois ele vai conseguir um emprego. Isso aí é um assunto que da educação durante muito tempo se fala e hoje um filho no ensino médio, os pais já querem, né? Que o filho após vá trabalhar, até muitos alunos hoje em dia estudam e trabalham no ensino médio. Isso mesmo. Então foi criado um programa de capacitação chamado Capacitação 4.0, que vai preparar estudantes para o mercado de trabalho, aliando ali teoria e prática. Solucionar problemas dentro da própria empresa ou indústria enquanto eles acontecem. Foi isso o que atraiu Rodrigo Pezin para o curso de mestre em Engenharia Metalúrgica e Materiais no Instituto Federal do Espírito Santo. Ele fala do diferencial de participar de um projeto como esse. Aqui a gente faz algumas coisas que a gente estaria fazendo, por exemplo, como se a gente estivesse mesmo trabalhando ali dentro da empresa. A gente mexe com orçamentos, fornecedores, todo esse tipo de coisa. A ideia de unir a prática à teoria e treinar os alunos para a solução de problemas concretos está em funcionamento em 17 institutos federais de ensino, em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, Embrapi, e o SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Nesta quinta-feira, o governo impulsionou a iniciativa com o lançamento do programa Capacitação 4.0, que deve treinar em 5 anos 10 mil estudantes da Rede Federal de Ensino Superior. Serão investidos R$4.600.000 no programa, que vai ser desenvolvido em 45 instituições, entre polos de inovação instalados em institutos federais, unidades da Embrapi em universidades federais e institutos SENAI de inovação. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirma que o programa é a formação de que o jovem precisa para atuar num ambiente de rápidas transformações tecnológicas. Essa interface da escola com o mercado pode ser uma grande resposta para que nós possamos ajudar o nosso Brasil a ter a alavancagem que ele precisa em termos de tecnologia e de pessoas preparadas para o mercado. Devem participar do programa 850 professores. Segundo o secretário de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, Vandenberg Venceslau, os estudantes poderão aprender metodologias e desenvolver competências que antes só aprendiam depois de ingressar na vida profissional. Os estudantes terão acesso ao que há de mais avançado em termos de conhecimentos, técnicas e tecnologias. Até 2019, 6 universidades tinham polos da Embrapi. Em 6 anos, de acordo com o Ministério da Educação, elas movimentaram mais de R$400 milhões em 228 projetos com 123 empresas. Reportagem Daniele. Então tá aí, Lucas, a Embrapi está espalhada aí pelo todo o Brasil e
Esperamos que Santa Catarina talvez adote o modelo, ou não esse, ou algum parecido. Mas o que tu achou, no geral, assim, sobre essa capacitação 4.0? Interessante, né, Jorge? É importante lembrar que é uma parceria, então, do MEC, né, com uma empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, Embrapi. A gente ouviu falar bastante vezes, Embrapi, né? Até dá um trava-língua. E também o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, popular SENAI. Então, no final das contas, trabalha, né, Jorge, no SENAI. Trabalha no SENAI, no SESI SENAI. Então, o que acontece? O SENAI, ele sempre é vanguardista quando nós falamos dessa ideia de produção industrial e aprendizagem industrial. É importante destacar que essa parceria ela já ocorre, né? Só que agora ela ganha uma nova roupagem, capacitação 4.0, né? E houve também uma fala aqui do ministro Milton Ribeiro, o Milton da Massa. E o Milton falou sobre as demandas, né, sobre as grandes profissões, o que seria um profissional capacitado para o futuro. Isso é importante. Além daquela fala na reportagem que nós exibimos, existem também ali outros fragmentos dessa entrevista e que ele finalmente deu uma bola muito dentro. Finalmente, quando nós falamos de capacitação para o serviço industrial, nós não podemos esquecer que um país se desenvolve quando ele tem um setor secundário, quando ele tem um setor industrial fortalecido. Não quando ele tem um setor terciário, a ideia só do comércio, de revender, ou do setor turístico. Não, ele não pode só depender disso, ele tem que produzir algo também. Principalmente quando nós falamos de um país como o Brasil, em que a demanda, né, de trabalho, de emprego, é muito necessária. Nossa, tô paro. Só que nós devemos lembrar do seguinte, né, Jorge? Será que uma criança, né, o estudante que sai do ensino médio, ele não já deveria ter pelo menos alguma noção, algo vocacionado? Sim. Né? E quando falamos da universidade, mais ainda. Muitas críticas são recebidas por parte de quem comanda, né, a ideia do ensino superior no Brasil, é que as universidades elas não preparam bons profissionais. Pelo menos não para atuar no segmento da indústria. E tem uma fala que eu separei do Milton Ribeiro, que finalmente, outra bola dentro, né? Até que enfim, né? Até que enfim, né? Ninguém pode prever quais serão as grandes profissões daqui a 10 anos. Faz todo sentido. Né? Faz todo sentido porque há 10 anos atrás nós jurávamos de pé junto que a internet não estaria no patamar que está, por exemplo. Né? Ou que uma rede social seria uma forma de ganho, né, de alguém. Hoje nós temos influenciadores digitais com rendas enormes, não é verdade, Jorge? Né? Talvez nem daqui a 5 anos. Vão surgir novas profissões. E o programa Capacitação 4.0, é um esforço que o MEC faz para levar nossos alunos a viver esse contexto, de se preparar para mudanças no mercado de trabalho. Palavras de Milton Ribeiro. Milton Ribeiro foi muito preciso nessa fala, Jorge, porque nós temos realmente... Daqui a pouco eu vou trazer uma outra fala que ele fez. Aí, aposto que infeliz, porque ele não pode acertar duas vezes no mesmo dia. Eu já vou trazer a próxima fala que ele disse. Eu queria que os professores prestassem depois muita atenção nessa fala. Isso. Bom, CNE, Conselho Nacional de Educação, aprovou juntar anos letivos de 2020 e 2021 ensino remoto até o fim do ano que vem. Instituições de ensino precisam redefinir critérios de avaliação e promoção dos alunos em 2020. O Conselho sugere que seja adotado um currículo contínuo entre 2020 e 2021. Na prática, para que seja possível reprogramar o conteúdo que não for ensinado este ano junto com o do ano que vem. As escolas poderão aumentar os dias letivos e a carga horária de 2021. O Conselho também recomenda agora o que já está sendo feito por muitas escolas em todo o país, que o retorno às aulas presenciais seja feito com base em protocolos sanitários das autoridades municipais, respeitando o distanciamento físico nas salas de aula. Essas resoluções ainda precisam ser homologadas pelo Ministério da Educação. Renata. Muito obrigada.
Bom, Lucas, Conselho Nacional, então, ele começa agora. Isso foi na terça-feira, dia 6 agora, que eles aprovaram a validação do ensino remoto até dezembro de 2021. Essas diretrizes, ele vale para todo o país, tá? Mas, né, os estados, eles vão aí decidir. Eu não sei, Lucas, porque aqui tá dizendo que torna possível. Torna possível quer dizer que não torna obrigatório. Isso já é bom, né? Torna possível. Mas aí eu tava vendo na questão de avaliação. O documento, ele flexibiliza a aprovação escolar ao permitir a redefinição de critérios de avaliação para a promoção do estudante. Isso. Recomenda também uma especial atenção à aprovação de estudantes dos anos finais do ensino fundamental, que é do 5º ao 9º ano. E essa etapa de ensino registra alto índice de reprovação e abandono escolar. O texto também destaca a possibilidade do contínuo currículo de 2020 e 2021 para evitar o aumento de reprovação no final do ano letivo de 2020. Ou seja, os 2 anos letivos viram um só. Isso mesmo. E na realidade, Jorge, quando nós temos o texto mencionando que devemos cuidar da reprovação, ou evitar que essa reprovação aumente, é porque nós temos principalmente evasões na transição entre o 9º ano e o 1º ano do ensino médio. Então o governo, me parece, está bastante preocupado principalmente com esse público. A tendência é que as escolas que possuem ensino médio sintam sim as suas salas de aula mais vazias, né? Por mais que nós talvez não tenhamos um retorno presencial da maneira conhecida, né, Jorge? Todas aquelas crianças em sala de aula. Muito provavelmente é uma precaução, ou seja, o Ministério da Educação lança essa possibilidade de nós termos aí um ano de 2021 ainda com essas circunstâncias, Jorge. Ou seja, um ano ainda com atendimento remoto. Me parece que essas políticas e outras políticas estão aí para tentar organizar o ano letivo do ano que vem. Por que eu falo organizar o ano letivo do ano que vem? Jorge, na sua opinião, como professor, educador, você acha que esse ano letivo foi organizado? Por que tu foi perguntar isso pra mim? Logicamente porque eu imagino que você tem a mesma opinião que eu. Primeiro que nem educação teve. Pois então. Vem falar de organização, a gente organiza uma coisa que existe. Pois é. Então... Quando não existe, e esse papo de juntar o ano com outro, é papo de desculpa porque não deram conta do ensino esse ano. Isso, e quem está se sentindo, né, pressionado nesse momento, não são os professores ou talvez as secretarias de Estado de Educação, é o governo federal. Ele se sente pressionado em dar respostas. Com isso, né, essas políticas, elas são subsídios, ou seja, vamos tentar organizar o ano letivo do ano que vem, porque esse ano não deu. Ou Lucas, seja, fomos pegos desprevenidos. Lucas, no final, a nata que está sofrendo são os alunos, como sempre. Sim. Na verdade, a base da... Isso é histórico, Jorge. Isso nunca vai mudar. A educação, a sociedade, elas funcionam de maneira estamental. Ou seja, nesse momento o aluno ele não pode se tornar professor e o professor não pode se tornar o ministro da educação. É cada um na sua posição. O que isso significa? Que quem puxa a base são exatamente os alunos e os professores. Com isso, todas essas políticas, todas essas novidades pensadas por 3 ou 4 pessoas acabam sim acarretando muita indignação. Ou seja, fala indignação, o aluno que estuda e se esforça muito vai passar. E o aluno que não estuda e deixa tudo para a última hora, o que vai acontecer com ele? Vai passar também. Deixa eu falar indignação aqui. Acredito que a classe de 2,2 milhões de docentes, eles devem estar indignados, e os mais de 380 mil docentes do ensino superior, após a fala do senhor Milton Ribeiro, ministro de Educação. Ele diz que hoje, abre aspas, olha só, Lucas, presta atenção, hoje ser um professor é ter quase que uma declaração de que a pessoa não conseguiu fazer outra coisa.
E agora? Vocês têm ideia o que é ouvir isso? Eu vou repetir. Hoje, ser um professor é ter quase que uma declaração de que a pessoa não conseguiu fazer outra coisa. Eu não sei se ele chamou de responsável inconsequente. Eu não sei onde ele queria chegar com essa fala. Só que a gente tem que lembrar de uma coisa. Eu não sou muito de ficar defendendo o professor, não. O Lucas sabe. Será que isso não foi um presente do Dia dos Professores antecipado? Então, estamos chegando aí dia 15, Dia dos Professores. Mas, bom, esse é o presente que o ministro de Educação deu. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa, que a gente não tem projeto, não tem política educacional, não tem um programa efetivo para isso tudo que a gente está vivendo. A gente, e aí, claro, seguir a lógica de desqualificar os profissionais da educação e as instituições de ensino é muito mais fácil do que ir lá e criar uma política educacional para um programa efetivo. Claro, se eu não consigo resolver o problema, então tá, eu desqualifico o trabalho do professor, que é muito mais fácil. É igual que hoje o Gessé... Gessé? Isso, Gessé Lopes. O que ele disse? Deixa eu até achar aqui. Ele disse no Twitter a seguinte frase. Lembrando, se ele colocou no Twitter ou no Instagram, se ele mencionou, ele torna público e ele vende essa informação, então a gente pode divulgar também. Do @DepGessé. Sindicatos dos professores estão contra a volta às aulas em Santa Catarina. Novidade, entre aspas, ele botou novidade. Os sindicatos serem contra o trabalho. A Covid é só mais um dos pretextos. Com isso, o governo terá que chamar as CTs e pagar mais professores enquanto os bonitões, com salário garantido, ficam em casa. No caso, ficar em casa não é por causa do trabalho, é por causa do corona. Mas, tudo bem, não é nem por isso que eu vou dizer. Lembrando que são os bonitões que instruem seu filho, que alfabetiza sua filha. E Jorge, me parece que ele está mencionando que nós já tivemos uns 50 anos seguidos com os professores ganhando salários altíssimos em casa, né? Porque essa fala foi extremamente infeliz. Aliás, eu nunca vi nenhum pronunciamento do Gessé, até porque não sou fã do Eu gosto do Gessé. Eu realmente não gosto, não votei nele, jamais votaria. Eu gosto, né? Eu gosto do trabalho dele. Não faria campanha para não votar, porque cada um as pessoas tem as suas convicções. Nunca vi nada útil também. Sim. E um detalhe bem importante, né, Jorge? Quando você menciona isso, você fala bonitões, usa termos chulos, é de uma deselegância profunda. Claro, ou seja, Lucas, você tem ali, Jorge, você está colocando a culpa de um não retorno às aulas nas costas dos professores. Lembrando que quem decide se as aulas retornam ou não são comitês e organizações que pertencem ao próprio governo. E nesse momento ele é um legislador, é um deputado estadual. Ele faz parte do governo, ele faz parte disso. Eu não participo diretamente das decisões. Paciência. Você tem a Secretaria de Estado de Educação, você tem a Secretaria de Estado da Saúde. Existe um trabalho conjunto. Mas a gente tem que lembrar. Científico. Agora vamos lembrar do outro ponto. Se, por exemplo, decidem voltar, o que o sindicato vai fazer? O sindicato, ele pode se manifestar contrário, mas os professores vão ter que retornar. Só que tu sabe que na prática não é bem assim. Na prática vão querer acionar, vai vir aqueles sindicalistas que nós já conhecemos, querer fazer greve. Mas, Jorge, nós temos um nível de aderência ultimamente no Estado para greve. Olha, até a greve de 2015 nós chegamos a ter 30%, 40%. É pouquíssimo. Ou seja, o que eu estou insinuando é que o Gessé está completamente equivocado e as decisões para o não retorno, ou seja, para que não haja um retorno presencial, já que a educação, nas palavras do próprio governo, né, do governador e do secretário de Estado de Educação disseram isso. A educação não parou em Santa Catarina. Se ela não parou em Santa Catarina, quer dizer o quê? Que ela continuou e, no final das contas, o próprio governo está tomando as diretrizes de estabelecer um não retorno. A educação não parou, tá bom. Então, assim,
quando você vê essas falas infelizes, né, quando nós nos deparamos com esse tipo de fala, olha, é uma fala muito pequena e muito pobre, parca, por um momento que nós estamos. Milton disse uma seguinte frase, deixa eu ler, calma, não terminou ainda as falas do Milton. Não parou? Não, as ofensas ainda não acabaram? Ele fala uma coisa que eu acho engraçado. O Milton, é ele que tem mestrado e doutorado, é ele? É, formado em teologia, né? Ah, é verdade, ele é da área aí de teologia, ok. Então realmente é falta de conhecimento técnico. Porque ele disse a seguinte frase: não temos o poder de determinar coisa alguma sobre as escolas no contexto da pandemia. Aí... Jorge, eu acho... Educação. Peraí, eu acho que quem está em casa não conseguiu compreender. Repita a frase. Eu vou repetir, olha. Não, isso é fala do ministro da Educação. Não temos o poder de determinar coisa alguma sobre as escolas no contexto da pandemia. Como se não tem poder algum? Isso mostra a incapacidade e um projeto nacional a nível... Aí a gente pode lembrar de uma lei. Lei de Diretriz e Base, a LDB, 9394, de 96. Artigo 8º, Lucas. Caberá à União a coordenação da política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Ou seja, a responsabilidade de coisa alguma é dele, é da União, é do seu Milton. E ele diz que não tem poder, pois a lei está garantida, o poder é na mão dele. Então assim, Jorge, nós temos um total desconhecimento quando nós falamos de LDB, né? Ou seja, uma lei que está aí desde desde 1996, constantemente é reformulada, revista. Importante lembrar, Jorge, que ao longo da história nós tivemos várias leis de diretrizes e bases da educação. Mas essa de 96, ela propôs uma espécie de revolução. E quando nós vemos que o ministro da Educação não conhece e outra vez solta uma frase, dispara uma frase dessa nos veículos de comunicação, ele só mostra o quanto a educação está num buraco danado quando nós falamos do Brasil. Só que não acabou ainda. Pode piorar, aí vem eles de novo. Aí ele diz assim, ele omitiu a responsabilidade dele e disse a seguinte frase: é o Estado e o município que tem que cuidar disso aí, nós não temos recursos para atender. E lembrando novamente que lá nessa lei de diretrizes e bases da educação, diz que quem tem que prestar assistência técnica e financeira aos estados, Distrito Federal e municípios, quem é? A União. E a União, querendo ou não, pessoal, é pelo secretário, pelo ministro da Educação, o Ministério da Educação, o senhor Milton Ribeiro. Ou seja, todos os secretários de estados da educação do Brasil todo, de todos os estados e também do nosso Distrito Federal, nós temos uma subordinação ao Ministério da Educação. O Milton é o chefe da pasta e ele se comporta como se fosse um bebê chorão, exalando mentiras e desconhecimento o tempo todo. Desconhecimento técnico da função. A declaração do ministro é muito hostil e agressiva, né? E eu tenho certeza que os 2,5 milhões de docentes não se sentiram muito bem enquanto sujeitos dignos, né? De ensinar muitas vezes os próprios filhos desses políticos. Olha, Jorge, com todo respeito à autoridade que tem o ministro da Educação, né, que não deixa de ser uma autoridade, não é verdade? É a pasta, olha, é uma pasta essencial para o desenvolvimento da nossa nação. Quando ele menciona e dispara todas essas besteiras, eu fico muito triste. Algumas pessoas perguntam: Lucas, tu fica indignado com esse tipo de situação? Não, na verdade eu fico triste. Porque nós devemos ficar triste quando nós percebemos que autoridades que nos legislam, nos governam e executam, né, o que era para melhorar, né, nossa sociedade, o nosso convívio, a educação, a saúde, moradia, mas principalmente quando nós falamos de educação, porque a educação
é aquilo que pode transformar, né, a ferramenta de transformação social. E quando nós percebemos esse total desconhecimento, é para se ficar triste, muito mais que indignado. Essa triste. fala do Milton, uma fala muito mercantilista, a gente tem que lembrar de um detalhe, é porque a gente aqui no Sul, Santa Catarina, a gente é muito privilegiado. Muito. O salário aqui não atrasou. Só que a gente tem que lembrar de estados em que o salário do professor ele é pago parcelado. Tem estados brasileiros que os salários, além de atrasados, são pagos parcelados. Jorge, sem conta dos 40% de contratados temporários em todo o Brasil. É quase a metade. Jorge, nós já discutimos isso várias vezes, né? Essa questão do caráter temporário, que às vezes cria uma espécie de subemprego, né? Até no município de Criciúma nós temos o que se chama de TAC, né? Que no final, TAC é o termo de ajuste de conduta, é isso, né? É algo envolvendo ali uma contratação temporária que tem que ser interrompida. Se alguém estiver em casa, conhecer um pouquinho melhor para nos explicar, né, o que é essa TAC e como funciona no município de Criciúma. Mas é um modelo copiado do estado de São Paulo, né, que tinha classe 0. E parece que ano que vem vai vir de novo, tá? Vai vir de novo. Vai vir quarentena ano que vem para professor no município de Criciúma, eu ouvi falar. Então, Jorge, nós temos aí uma dezena de problemas. E eu gostaria de separar aqui uma fala do Antônio Nova, que é um ex-reitor, né, da Universidade de Lisboa e um especialista de renome internacional. Vamos ver o que ele fala sobre a escola, a importância da escola. Ele diz o seguinte: a escola tem que ser o lugar de liberdade com razão, responsabilidade e, acima de tudo, ciência. É uma liberdade em que nós aprendemos a pensar as coisas a partir de uma base informada no conhecimento. No dia que não servir para isso, a escola não serve para nada. Então, é uma reflexão que fica. Por quê, Jorge? Porque quando nós falamos do Brasil, nós temos mais de 2,5 milhões de docentes. Ou seja, se nós temos uma população prestes já a atingir aí os 220, 217, 18 milhões de habitantes, nós temos uma população de profissionais da educação superior a 2,5 milhões. É bastante. Entre a educação básica e superior. Então a gente só tem que lembrar que professor, tanto no Brasil ou qualquer lugar do mundo, é uma das profissões mais nobres. E a gente sempre diz que é o início de todas as outras profissões, né? Nenhuma profissão se faz sem passar por um professor. Então, ao invés de criticar, como que recolhe-se a sua insignificância. Isso, né? Jorge. É como eu falo. Quando nós temos uma fala... não adianta xingar, não adianta esperar aí de casa que o Jorge e o Lucas vão ficar xingando o Ministério da Educação, o secretário de Estado de Educação. Isso não adianta. Já viu isso resolver alguma coisa, Jorge? Não, nunca resolve. Nós ficamos com o pior dos sentimentos ao ler e comentar essas notícias, que é a tristeza e a decepção. Eu tenho certeza que se o Milton Ribeiro prestasse atenção nos programas que envolvem educação ou nas discussões que envolvem educação, não tem muita gente xingando o Ministério da Educação, o ministro, a figura do Milton Ribeiro, ou um secretário de Estado de Educação como Natalino Gioni. O que existe é determinada decepção, não é, Jorge? Nós temos decepção, porque a educação ela fica em segundo plano, muitas vezes em terceiro ou quarto. Em um país como o Brasil, que a educação ela sempre foi capenga, né? É sinônimo de tristeza. Lucas, vamos mudar um pouco de assunto. Semana passada nós falamos na escola da nossa região, nós falamos de... Qual escola, lembra? Semana passada. Nós falamos do Princesa Isabel. Princesa Isabel. E nós prometemos que essa semana falaríamos de uma escola aqui de Cocal do Sul. Isso. Então o Lucas preparou e vamos aí para o quadro Escolas da Nossa Região. Escolas de nossa região. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a Escola de Educação Básica Padre Schuller. Essa escola está situada no município de Cocal do Sul e sua história remonta ao fim do século XIX.
Lembrando que sua história começa através de duas escolas isoladas, uma que atendia meninos e outra que atendia meninas. Em 1929, a partir da necessidade de uma escola maior, um terreno foi adquirido e, em 1932, a pedra fundamental do grupo escolar foi lançada. Com a ajuda do governo estadual, um prédio foi construído e inaugurado em 10 de outubro de 1933. Em 21 de junho de 1933, através de um decreto, o interventor federal de Santa Catarina, Coronel Ramos, denomina o grupo escolar Professor Padre Schuller, funcionando através de 4 classes. Em 1937, Pedro Scarf, que era o diretor da escola, criou também o curso normal primário. No ano seguinte, o professor Padre Pax assumiu a direção, e nesse ano houve uma mudança no ensino em Santa Catarina, e o curso normal primário foi transformado em curso complementar. Em 1940, aconteceu a primeira formatura. Em 1950, chega ao distrito de Cocal as irmãs da Congregação de Santa Catarina e fazem parte do corpo docente e administrativo da escola até 1960. Com o crescimento do distrito de Cocal, surge a necessidade da ampliação da escola. Em 13 de agosto de 1955, através da Lei nº 37, o então prefeito de Uruçanga, Manuel Nicolazzi, adquire um terreno com mais de 7.000 metros quadrados. A construção iniciou no governo Heriberto Wilson e foi inaugurada em 1962 no governo Celso Ramos. A obra foi inaugurada em setembro de 1962. Em 1956, o curso normal do grupo escolar Professor Padre Schuller foi denominado Ginásio Normal Joaquim da Silva Ramalho. Em 1971, através de mais um decreto número 10.477, o governador do estado, Ivo da Silveira, transforma o grupo escolar Professor Padre Schuller e o ginásio municipal Joaquim da Silva Ramalho em escola básica Professor Padre Schuller. Em dezembro de 1981, através da portaria número 96, foi implantado um curso profissionalizante e a escola passou a se chamar Colégio Estadual Professor Padre Schuller. Em novembro de 1991, o curso técnico em contabilidade foi criado através de mais uma portaria. Posteriormente, foi implantado o curso de magistério em nível de 2º grau, criado através do parecer do Conselho Estadual de Educação, parecer de número 142. Sendo reconhecido pela portaria 556, posteriormente a escola sofre nova alteração da sua denominação e passa a chamar-se Escola de Educação Básica Professor Padre Schuller. Atualmente ela atende 750 alunos e... Então, esse foi o quadro Escolas da nossa região, o Escola de Educação Básica... Escola de Educação Básica, Professor Padre Schuller. Essa foi a história. É bacana, né, Jorge? É interessante lembrar que o histórico de algumas escolas é muito fácil de achar, né? O histórico do Princesa Isabel foi muito fácil, o histórico do Padre Schuller também foi muito tranquilo de achar, o Barão Rio Branco também foi muito legal, do Colegião nem tanto, até cobrei ali, até mencionei para a direção, né, que há muito pouco da escola exposto na internet, né, assim, para revisar e para entender a história do funcionamento da nossa escola lá. Mas é interessante conhecer também a escola Padre Schuller, porque é uma escola que remonta ao século XIX, Jorge, ou seja, ali em meados de 1895, nós temos ali as primeiras ideias de formação de uma escola. A gente não pode esquecer também que Cocal é recente, né? Cocal é um município jovem, né? Novo, e pertencente na época ali a essas duas escolas ainda a Uruçanga, né? Então nós tivemos a criação de 2 unidades escolares, uma para meninos, uma para meninos, para depois ter todas essas transformações. E algumas pessoas me perguntaram, né, me mandaram mensagem me perguntando agora a ideia do técnico, porque
Porque quase todas as escolas que nós estamos contando ali, né, um pouquinho do histórico, sempre tem a ideia do ensino técnico, mas isso era uma ideia da década de 70, década de 80, uma fase que a gente ficou conhecendo na educação os ideais do tecnicismo. Então o tecnicismo pregava essa ideia que o ensino médio já deveria oferecer também um curso técnico acoplado às disciplinas comuns. Com isso, Princesa Isabel, o professor Padre Schuller, o Colegião, o Barão Rio Branco, todos eles ofereceram em algum tempo, né, além do magistério, também cursos técnicos. E aqui na nossa região o curso técnico mais famoso era de contabilidade. Também existia de técnico imobiliário, administração. Isso eu acho que era na época do científico, né, Lucas? Isso, tinha um científico normal, o magistério. O magistério ainda existe em poucas escolas, né? Eu conheço duas. É o Walter Holtzhausen, lá da Lauro Miller, né? Tem um nome bem diferente. Não, tem esse, tem o do Rio Mãe, né? Tem o Miguel Giaca, verdade, já trabalhei lá. E o Colegião. São os três que eu conheço. Tem mais algum, será? Tem, aqui no extremo sul também tem uma escola em Sombrio, que agora eu não vou ler. Sombrio é REC? Não, Sombrio já seria... Não, tô dizendo a nossa REC. Não, aqui da Associação de Municípios aqui da nossa gerência aqui, que agora é coordenação regional, só esses. Né? Só esses três. Mas para baixo ali também tem uma em Sombrio, tem na Escola de Educação Básica Araranguá, também tem um curso de magistério. E nós temos, além das escolas da nossa região, nós podemos sair um pouco do Brasil. Vamos lá, Lucas. Então, o quadro aí, Educação pelo Mundo. Educação pelo Mundo. No quadro de hoje, Educação pelo Mundo, vamos entender o que faz a Finlândia ter a melhor educação do mundo. Inicialmente, é interessante lembrarmos que a Finlândia possui um dos melhores indicadores de PISA quando falamos de ciência, matemática e leitura. Mas o que a Finlândia tem de diferente e para nos ensinar? Primeiro falamos da igualdade. A igualdade é levada a sério e atinge todos os níveis educacionais. Todas as escolas da Finlândia são públicas e têm a mesma qualidade na maioria das vezes. Isso vale para as maiores e menores escolas. Os alunos de todo o país aprendem os mesmos assuntos em cada ano escolar, preparando todas as gerações da mesma forma. Gratuidade. Além das escolas públicas, como falamos anteriormente, os alunos também recebem refeições, passeios extra-classes em museus e exposições, além do transporte de ida e volta para casa e todos os seus livros didáticos e materiais escolares de maneira gratuita. Tudo é oferecido pelo governo. Com isso, todos os alunos do país recebem as mesmas oportunidades, independente de sua classe social. Educação compulsória. A Finlândia adotou um sistema de educação compulsória, ou seja, todos os jovens entre 7 e 16 anos de idade são obrigados a frequentar escolas durante manhãs e tardes. O professor tem uma das profissões mais respeitadas e o grau mínimo da instrução para dar aula é o mestrado. Além disso, é o país com o maior número de livros infantis per capita no mundo. Educação básica. A educação básica da Finlândia, do 1º ao 9º ano, é uma das mais respeitadas do mundo. As turmas não têm mais que 20 alunos por classe, e todos aprendem o finlandês, o sueco e mais 2 idiomas estrangeiros. Os estudantes também possuem aulas de artes, música, cozinha, carpintaria, serralheria e costura. Ensino médio. O ensino médio finlandês é dividido em vocacional e acadêmico. O primeiro prepara os alunos para escolas técnicas e o segundo para o bacharelado em universidades. A escolha por um ou outro sistema não impede que o aluno curse a faculdade ou uma escola técnica após a conclusão desta etapa. Esse foi o Educação pelo Mundo, destacando todas as habilidades e competências que são
Bom, esse foi o nosso quadro Educação pelo Mundo. Uma boa tarde, a Sidneia Patrícia. Patrícia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E o que te levou a fazer essa pesquisa, Lucas? Pois é, Jorge, eu conheço um pouquinho sobre a educação da Finlândia. Infelizmente, nunca fui lá. É muito caro. É muito caro e muito restrito. Não é tão fácil assim, né? Chegar na Finlândia. Bom, mas eu gosto bastante dos países nórdicos, né? Que são aqueles países da Europa setentrional, norte da Europa. Então, quando nós falamos de Suécia, Noruega, Finlândia, quando a gente fala da Islândia, sempre falamos de muita qualidade. Principalmente a qualidade de vida, e isso está ligado à moradia, acesso à saúde, acesso à educação. E quando nós falamos da Finlândia, Jorge, nós temos algo que é fundamental para a educação: igualdade. Igualdade, gratuidade, acessibilidade, direitos iguais. E nós temos alguns aspectos que nós acabamos copiando da Finlândia. Só porque, não sei se você já ouviu falar disso, Jorge. Nada como o original. Eu tenho uma certidão de nascimento, eu vou fazer uma cópia. Por mais que essa cópia, né, seja em um aparelho de muita qualidade, a original continua sendo original, tem um peso maior. E quando eu falo de uma BNCC aqui no Brasil, uma base comum, eu falo em um país que precisa resolver outros problemas. Na Finlândia existe uma base comum, só que existe acessibilidade, gratuidade, igualdade, condições não mínimas, mas condições máximas, que sim vão arquitetar uma aprendizagem de muita qualidade. Quando você tem profissionais que são incentivados e são rigorosamente selecionados e bem remunerados, eles vão exercer esse ofício com muito prazer, Jorge. Imagina, você tem um ensino médio que te ensina carpintaria, que pelos vídeos, né, claro, eu não entendo finlandês, mas como entendo um pouquinho de inglês, vejo alguns vídeos ali, bem pouquinho também, bem mais ou menos, né? Eu vejo alguns vídeos que mostram como funciona uma escola na Finlândia. Jorge, os meninos, assim como no Japão, limpam, meninos e meninas, limpam a escola, eles zelam pela escola. Quem trabalha, né, ali na oficina de carpintaria tem as aulas, cuida de tudo, limpa a máquina, arruma a máquina. Então, Jorge, é um modelo cultural muito distinto. Eu espero que daqui a uns 100 anos, nós não vamos estar aqui para ver isso, muito provavelmente, mas nós cheguemos a uns 20 ou 30% do que a Finlândia já é para a educação. Sidneia Patrício, quero mandar um beijão meu e da avó dele pro filho Jonathan Gettner. Um beijão aí da mãe e da avó. É mãe, será? Isso, um beijo aí pro Jonathan Gettner. Espero que ele esteja fazendo todas as atividades pelo Google Sala de Aula. Deve estar, se né? ele for estudante, claro. Deve ser, fala aí qual a idade dele pra gente. Bom, secretário de Educação de Santa Catarina, é claro, né? Nós temos que falar do nosso querido secretário, que o Lucas, por sinal, é o fã dele, o Lucas daqui. Eu vou fazer pra ti uma camiseta com esse rostinho dele maravilhoso, estampar na tua camiseta, e eu quero ver tu andar pra cima e pra baixo com ela. Com certeza, ele me lembra o Espiridião a mim, uma careca bem lustrosa, nada contra quem é careca também, né? Mas... E nada contra quem é contra o a mim, também, né? Um pouquinho daí. Ah, com a minha, né? Um pouquinho. Eu acho difícil que é servidor público não ir contra o governador. É muito raro. Não, mas espera aí, Jorge, vamos fazer uma defesa antes de falar do natalino. Esses dias eu estava conversando com um grande amigo e ele falando assim, nossa, já tivemos governos do estado que atrasavam 2, 3 meses de salário, né? Nós tivemos aí uma bomba... 26 anos, Lucas. 26 anos? Ah, não, então já... Então é só um beijo mesmo, não estuda mais. Nós tivemos o Paulo Afonso Evangelista, não sei se tu lembra dele. Ele não era nascido, eu acho. Ele chegou a atrasar 3 meses de salário. Eu acho que eu não era nascido. Eu era só estudante nessa época. Eu era bem novinho. Isso aí que ano, Lucas? 90. Esses atrasos foi na transição para o governo Amin. Então isso foi de 98 para 99. Então, eu tinha 5 anos. 99. Eu tinha 4, 5 anos. O Espiridião Amin governou por 2 oportunidades. Primeiro como governador biônico, né? Ah, ele fez merda 2 vezes? Não sei. Na primeira eu não sei porque eu não era nascido. Não, tô brincando. Ele era indicado, né? Ele era uma espécie de interventor durante a ditadura militar. Então o Espiridião Amin não foi eleito a primeira vez. Na segunda ele foi.
Um dia a gente poderia falar um pouquinho sobre os ex-governadores. Né? Não. O pessoal ia gostar. Não, eu não me animo a fazer. Joana, boa tarde, seja bem-vinda. E cuidado na educação é algo que não deve ficar apenas no âmbito do discurso. Isso mesmo. Mas tem que se concretizar como projeto educacional. A cultura de um povo também é algo que repercute na educação. Isso tudo aí tem que ser levado em consideração, né? Isso, é como a Joana comentou, assim, se nós temos um sistema educacional com um projeto, com algo que apresente convicção, que tenha uma estrutura condizente com o desenvolvimento educacional e não só falas pobres e soltas, muito possivelmente que nós teríamos um cenário de evolução constante. É interessante a fala da Joana, porque mostra que a Finlândia nem sempre foi uma nação desenvolvida ou rica, assim como é o caso da Coreia do Sul, como é o caso da Suécia. Com certeza eles cometeram uma dezena de erros, mas quando nós temos equidade, quando nós temos igualdade, acesso igualitário e principalmente, Jorge, máxima qualidade dedicada à educação, logicamente que nós vamos ter desenvolvimento. Bom, vamos falar aí do nosso secretário, o teu secretário, porque ele não me representa, ele te representa muito bem. O Naná não te representa? Não, o Natalino não me representa. Secretário de Estado da Educação de Santa Catarina comenta a decisão de autorizar retorno das aulas. Vamos ouvir. O Estado autorizou a retomada das atividades presenciais nas escolas, dentro dessa gestão criteriosa que nós estamos fazendo, né, das liberações, e a partir então do dia 13 de outubro, as escolas que estiverem organizadas com os seus protocolos, seus planos de contingência adequados, poderão retomar as atividades. Na rede estadual, como a gente antecipará o feriado de 15 de outubro, o dia do professor, nós trabalharemos então 14, 15 e 16 com os professores e as equipes gestoras nas escolas, e a partir do dia 19, segunda-feira, o primeiro movimento dos estudantes, em torno de 12 mil estudantes, do terceiro ano do ensino médio. Secretário, a Secretaria já deixou claro nas informações, né, que o retorno vai ser pelos terceiros anos, vai ser pelos maiores até os menores, de uma forma gradativa. Como fica a situação das escolas particulares e dos municípios em relação a isso? Vão ter que aguardar um prazo para conseguir retornar às aulas, eu digo, ensino fundamental ou creches? Não, de forma alguma. A última portaria que nós emitimos, ela traz esse regramento, e esse regramento vale para todas as redes, estadual, municipais e também a rede privada. Lá está definido que se comece pelos maiores, sempre pelos alunos que têm mais idade, e aí um movimento a cada 7 dias, justamente para que a gente tenha as atividades, essa retomada de forma gradativa, dentro de um princípio da razoabilidade, nem a um extremo não volta ninguém, nem a outro extremo volta todo mundo. Então, é dessa forma que está apontado o regramento e ele vale para todas as redes. Havia um entendimento de que isso pararia ali pelo 7º ano, e aí isso vale apenas para as instituições estaduais, para as escolas estaduais, é um regramento mais específico para as escolas estaduais, e os municípios terão essa liberdade também em relação aos alunos menores, né, as crianças, as creches, ainda até o final do ano, ou vale para todo mundo e as creches não voltam nesse ano de 2020, hein, secretário? Esse planejamento aí passa a ser de cada uma das redes, essa retomada, começando pelo terceiro ano do ensino médio, indo até o 6º. Tá, gente, só para deixar bem claro, quando ele diz aí vale para cada município ele tem aí o poder de decisão, né, sobre essa questão. Mas não são todos os prefeitos que estão indo muito a favor, né? Os pais especialistas estão apontando aí para o não retorno. A fala do secretário da Educação é muito em cima do muro, Lucas. Isso eu não concordo. Ele não traz ele traz essas portarias, mas quando ele vai falar sobre elas, ele fica em cima do muro. Tu vê se ele fala com firmeza, vai voltar, não vai voltar. Ele não traz uma segurança. Ele faz o que a Ronise faz, o que a coordenadora regional de educação. Eles são muito políticos. Eles ficam sempre em cima do muro, e aí no final nós aqui ficamos com dúvidas. Porque, por exemplo, esse mês a gente ia voltar dia 13. Isso. Ah, não, porque aí agora tem feriado, aí vai ter preparação dentro lá das escolas, não sei o quê. Ficou pra outra semana ainda. Ou seja, é sempre nessa.
E isso aí não é legal, porque não deixa, principalmente agora eu vou dizer em questão dos professores, a entidade escolar não fica segura, e os alunos ficam sem saber o que fazer numa situação dessa. Os pais, que têm que tomar decisões sérias, de onde vai deixar o filho, com quem vai ficar, atrapalha muito a rotina, porque eles ficam em cima do muro. Mas os prefeitos da região, não é da REC, é da Murel, decidem não retomar as aulas presenciais em 2020. Vamos assistir. Todas essas decisões das associações de municípios, Edu, ontem, a FECAM, que é a Federação Catarinense de Municípios, emitiu uma nota dizendo que agendou uma audiência pública com o Ministério Público do Estado para hoje, quinta-feira, para tratar justamente deste assunto. Em nota, a FECAM disse que entende ser necessário o diálogo entre as entidades ligadas à educação, devido à complexidade de preparar o novo cenário de retorno dos alunos, dos professores, da organização, de estrutura e também de formato de avaliações e de aproveitamento de conteúdo. Renato, mas já tem um posicionamento da FECAM em relação a esse retorno? Sim, Rafael. A FECAM é contrário, né? Já se manifestou através da sua consultora em educação de que não acha adequado o retorno para esse ano de 2020. Eles entendem que o ideal seria não voltar a planejar de forma segura, tranquila, uma retomada a partir de 2021. Eles acreditam que já estamos aí quase no final do ano, que não teria aí grande ganho, aí 1 mês e meio de aula, até as férias do final do ano, as férias de verão. Esse é o entendimento da FECAM. Rafael e Eveline. Bom, Lucas, vamos lá, vamos pontuar primeiro as falas lá do secretário. O secretário não disse nada com nada. Na minha visão, Jorge, quando nós falamos do governo do estado, ele me parece ter um projeto, só porque quando ele dá autonomia, os municípios parecem baratas tontas. Então, assim, os municípios eles vão seguir o estado. E o estado ele está estabelecendo nesse momento a ideia de reforço escolar. Vai iniciar ali na semana do dia 19, né? E seria na semana do dia 12, mas com esse feriado, com todo esse contexto. Será que vai ser no dia 19 mesmo? Aí é que está, Jorge. Depende, né? Seguindo aquele mapa de risco, muito provavelmente não teremos ainda o dia 19. E depois, de acordo com as nossas pesquisas, aqui na ANREC ainda não houve um resultado significativo de alguma reunião entre os prefeitos. Mas na Murel, que é a nossa vizinha, né? Na Murel já existe ali a profunda convicção que as aulas não devem ser retomadas. Pelo menos não presenciais. Por quê, Jorge? Porque na realidade um mês e meio não faria tanta diferença assim. E eu sou obrigado a concordar. Nós não podemos esquecer, Jorge, que através de um estalo de dedos, nós já estamos na metade de outubro. Isso quer dizer o quê? Que nós temos pouco mais de um mês para desenvolver algumas atividades, e essas atividades vão ser levadas em consideração, e logo a gente vai partir para o fechamento desse ano letivo. E quando nós temos o secretário se pronunciando que talvez esse início atenda principalmente o ensino médio, é que eu acho que talvez dê tempo de algum tipo de reforço escolar em algumas regiões do nosso estado para o ensino médio. Mas não creio que nem o segundo segmento do ensino fundamental consiga ser contemplado. Aqui na nossa região, nesse primeiro momento, nós não teremos nenhum sendo contemplado. E me parece que as escolas particulares, elas também enfrentam resistências dos pais. Pelo que me consta, perguntando para alguns conhecidos que trabalham nessas instituições e também para alguns alunos, que eu acabo conhecendo e que hoje frequentam escolas particulares, a maior parte deles pontua que os pais não autorizariam. Então, no final das contas, vale a pena aí nós termos convicção que não teríamos o retorno realmente presencial. Turma. Eu tô aqui olhando, o Lucas ele comete um erro todo o programa. Ele deixa o WhatsApp dele aberto na minha frente. Eu sou uma pessoa que eu sou muito curiosa. Então, ainda bem que o mouse não tá perto de mim. Porque se o mouse tivesse, eu já tinha lido toda a coisa. Então você que manda mensagem pro Lucas, toma muito cuidado quando for na hora do programa, porque eu vou ler. Eu leio tudo. Mas é tudo informação educacional. Não é. Não é que eu bato um print disso tudo aí.
Eu duvido. Não, mas quando não é assunto educacional é lá no Instagram, gente. Qual é o teu Instagram mesmo, Lucas? É lucas.sequinel. Você que quer conversar assuntos que não são educacionais, é no Instagram do Lucas, tá? E ele gosta de bater papo. Você acha que não? Mas ele gosta, ele aprecia. Só demora um mês pra responder. Mas demora um tempo porque ele tem mais o que fazer da vida. Mas quando ele tem vontade... E se você é uma menina bonita, é só chegar no Instagram do Lucas. Isso é um comércio do Lucas agora? Vamos vender. A gente vai fazer hashtag casando Lucas. Não, acho que vai demorar. Vai demorar, né, Lucas? Vai demorar mais que o retorno às aulas presenciais. Então Jorge, vai demorar. Vou te dizer, eu acho que ele, por esse pronunciamento do Natalino Gione, casando com aquela ideia, falando de casamento, casando com aquela reportagem que nós exibimos lá no comecinho do programa, nós temos aí um panorama que realmente Santa Catarina pode ser um dos estados que faça essa união, ou pelo menos um mecanismo de aproveitamento do ano letivo de 2020 em 2021. De que maneira não ficou claro, né, Jorge? Pelas nossas pesquisas, não está clarificado e também... deixando bem claro como será essa conexão. Por isso que eu falo em cima do muro, porque abre, assim, ó, Lucas, abre portaria, abre outra, resolução, e é isso, e cria reunião, e fazem reunião, mas no final, como que tá aqui embaixo? E Jorge, você acha que esse ato de ficar em cima do muro não parte também do próprio MEC? Não, porque o MEC largou de mão pros estados. O MEC nem responsabilidade tem na mão mais. Que a responsabilidade da União a gente viu aqui, Lucas. Que a responsabilidade que era pra ser do MEC foi largado, não tem. Então, a responsabilidade que os estados deveriam assumir, não assumiu. Bom, Dia Nacional, hoje é o dia 10 de outubro, né? Vamos lá relembrar um dia muito importante para você, mulher. Porque hoje completa 40 anos do Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher. Dia 10 de outubro de 1980, o grupo de mulheres foi para as ruas de São Paulo pedir um basta, Lucas, contra a violência à mulher. Esse ato feito em São Paulo há 40 anos foi um dia histórico que marcou o início da luta pelo fim da violência contra a mulher no Brasil. Marca também as primeiras conquistas, que é uma instituição para acolher as mulheres vítimas de violência, que é o SOS Mulher. O local foi idealizado para receber vítimas de abuso físico e emocional e para evitar histórias como que sensibilizou a Raquel Moreno. Tempos depois, após o sucesso do movimento, veio a primeira delegacia da mulher no Brasil. E de lá para cá houve avanços nas políticas públicas, como a criação de centros de referências, casas de abrigo com endereços não divulgados para o agressor não localizar a vítima, reconhecimento do feminicídio e, é claro, a famosa Lei da Maria da Penha que a gente destacou uns meses atrás, lembra? Isso, lembro bem. Mesmo com todas essas medidas de proteção à mulher, os casos de agressão dispararam em meio à pandemia da Covid-19. Parece que não, né? Mas o número de denúncias, Lucas, aumentou muito. E de acordo com os dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, houve um aumento de 14% no número de denúncias lá no Ligue 180. Nos primeiros 4 meses de 2020, em relação ao ano passado, foram 33 mil registros de denúncia. Nossa. São muitos. É muito. E para fazer uma denúncia, para ligar para o 180... O serviço funciona 24 horas por dia, é de graça. A denúncia também pode ser feita online pelo aplicativo Direitos Humanos Brasil ou pelo site do Ministério da Mulher, né? Então, é um dia muito importante, que é hoje que é comemorado esse dia. É um dia muito especial, por isso que, mesmo não sendo um assunto educacional, vale a pena, mas é um assunto informativo, e relembrando que as escolas podem trabalhar esse assunto dentro da escola, porque quando nós formamos bons cidadãos dentro da escola, nós evitamos muitos problemas depois, né, Lucas? Isso mesmo. Nós temos alguns programas bem legais, né, Jorge? Como o NEPRE, né? Que é um núcleo de prevenção. Com certeza. Violência, também maus tratos psicológicos. E o NEPRE, ele também pode atuar, né, como mecanismo, né, de detecção, né? Às vezes o aluno, ele tá lá, sei lá, 9, 10 anos de idade, ele entende o que está acontecendo, mas ele não sabe quem ele pode procurar. Sim. E muitas vezes o NEPRE, né, é uma organização dentro da própria escola, né,
um grupo que é capaz de absorver isso e também procurar as pessoas, né, e procurar a polícia, enfim, dar um respaldo. Interessante lembrar, Jorge, que hoje nós não fizemos um programa temático, né, sobre o Dia do Professor, que vai ser no dia 12, sábado que vem. Para sábado que vem, isso mesmo, esclarecendo, né, deixando bem claro que antes que alguém que dia pergunte, 15 é né, quinta-feira. Aí no sábado que nós vamos fazer. Isso então nós temos aí a Semana da Criança, né, Nossa Senhora Aparecida, o dia 15, Dia do Professor. Teremos uma semana bem movimentada, né, com um feriado. E um detalhe importante também sobre essas denúncias, né? É importante lembrar como o Jorge colocou isso na pauta. Ele botou Dia Nacional de Luta contra a Mulher. É verdade isso, Jorge? É porque eu escrevi errado, é porque assim, a gente prepara uma pauta... Achei que você queria lutar contra as mulheres. Não, é uma pauta, e como eu fui escrever rápido, eu botei lá o Dia Nacional contra a Mulher. Mas era pra ler a notícia, mas aí no final ali no papel ficou meio estranho. Mas eu não sou contra a mulher, é contra a violência doméstica, contra a violência à mulher. Ô Jorge, mas destacando também a questão das mulheres em meio à pandemia, nessa última semana andei discutindo bastante com o meu pai um tema cuja reportagem nós vimos em duas, três emissoras diferentes sobre algumas mulheres, né, que é o caso de muitas, né, que acabaram perdendo seus empregos durante a pandemia. E nós vimos alguns casos de mulheres com 2, 3, 4, 5 filhos, cuja renda se extinguiu, né, porque não tinham mais demandas, né, quem trabalhava com faxina perdeu demanda, quem trabalhava com evento perdeu demanda, determinadas funções acabaram sendo extintas, né, ou suspensas durante a pandemia. E a queda da participação da mulher no mercado de trabalho foi muito grande durante essa pandemia, foi muito significativa. A participação da mulher, ela atingiu seu ápice, é claro, em 2019. Uma participação que em alguns setores da economia, por exemplo, no setor terciário, setor de comércio e serviços, a mulher ela respondia por mais da metade. Ou seja, ela já era majoritária nesse setor. E agora, Jorge, nós tivemos uma queda que retroagiu o Brasil nesse momento à década de 90. Ou seja, nós tivemos ali algo significativo na casa de 8, 10, 12% de queda na participação do público feminino. E tem uma justificativa. Os filhos, a tendência é que eles sejam cuidados ainda, aquela ideia patriarcal, pelos homens. Então fica muito no contexto de a mulher é chefe de família, mas ela tem que cuidar das crianças, não há creches disponíveis, e isso gera uma confusão danada. Lembrando que uma das pessoas importantes em Criciúma na questão legislativa de fiscalização sobre a lei de violência contra a mulher é a Camila Nascimento. Ah, sim, a vereadora Camila participou do nosso primeiro programa, né? Foi, a Camila, ela tá sempre em busca de representatividade em favor das mulheres criciumenses. E ela é muito ativa, Lucas, nesse... Jorge, além da Camila, quantas representantes? Eu conheço só a Camila. Mas tem outra vereadora? Além dela, acho que tem a Roseli, mas a Roseli a Roseli não é vereadora. Ela era secretária de educação, né? Era. Mas eu acho que ela foi eleita... eleita... Tinha o cargo de secretária. Né? Mas ela foi eleita... Ela já foi vereadora, ela se candidatou para vereadora agora. Mas quem é vereadora, que está lá na Câmara, é a Camila Nascimento. Eu sempre esqueço o nome da outra. É a Giovana. Somente 2 representantes. É Giovana alguma coisa. Somente 2 representantes. Só 2 representantes. Em Cocal eu não sei se nós temos alguma, né? Claro, agora nós vamos... Eu sei que Uruçanga tem, e Uruçanga e Cocal, relembrando um detalhe importante, ainda não temos intérprete de Libras na Câmara de Vereadores. E relembrando, né, Jorge, nós teremos o período de eleição e Educação em Ação, ele vai fazer uma espécie de cobertura especial, né? A gente vai ver, vai analisar o perfil dos eleitos após a eleição, né? Ah, tá. A gente vai fazer uma cobertura... Que se fosse fazer agora, eu ia dizer que... Da onde? Que eu não tô... Essa pauta não veio na minha mão. Não, nós vamos fazer uma cobertura ali, algumas ideias, né? Vamos fazer uma cobertura para entender também e depois buscar esses vereadores, né? Quem sabe trazer algum deles aqui da região. Vamos ver se a Educação em Ação consegue... Eleito, né? Vamos ver se a Educação em Ação consegue levar a educação aí para a parte pública, né? Para a parte de políticas públicas. Tomara que não seja o caso de alguns vereadores que a gente procurou. O senhor tem alguma proposta para educação? Ele vai dizer o seguinte: tem que ver isso aí.
Foi um daqui de Cocal, da Câmara de Vereadores de Cocal, não é o presidente. Não, o presidente até foi muito educado comigo. Mas teve um... Educado, porém não solícito? Não, ele não sabia o que dizer. Teve um vereador de Cocal. O de Criciúma, que foi o assessor do Jair, o vereador Jair, é porque tava chegando a época da campanha, ele mesmo melou pra mim. Eles não deram... O Maicon, eu acho que o nome do assessor dele é Maicon. Até hoje estão pra me dar uma resposta e nada. Tudo bem. Mas é assim mesmo que funciona, eu já sei como é. Tem o outro do... Ai, qual que é o outro? Eu acho que tem mais um. Eu não tô lembrando agora qual que é certinho, aí eu não vou falar o nome errado. Eu gosto de falar o nome quando eu tenho certeza, porque eu fui falar. Eu fui falar sobre... Aí do assunto que eu fui falar, Lucas, era colocar o que tá na lei. Que é intérprete de Libras nas unidades de saúde. Que é uma coisa que já tem na lei orgânica de Criciúma. Aí eu fui falar Ou seja, é o básico, né? É o básico. Aí eu fui falar com o vereador, com o assessor. Ah, tal, você tem como ver isso pela comunidade surda e tal. Ah, pode deixar que eu vou ver. Não, isso aí é com a secretaria Secretaria... De educação? Não, aí não é educação, é de saúde. Não, é de saúde, Secretaria de Saúde. A contratação na... é pela Secretaria de Saúde. Aí eles vão resolver, tá até hoje pra me dar um retorno. Claro que não resolveu, né, Lucas? Ainda bem que tu esperou sentado, né? Esperei bem sentado. E agora, provavelmente, nessa época de campanha, eles vão... Daqui a pouco eles se chegam, né? Mas assim, Jorge, o interessante pra nós aqui, né, representamos a região de Cocal, Uruçanga, Criciúma. Interessante é que nós vamos fazer uma cobertura diferente, não é uma cobertura política, não é contar voto, não é nada disso. A gente vai buscar entender, né, quem são os eleitos, a gente vai informar o nosso ouvinte quem foram os eleitos, o grau de escolaridade e posteriormente também... O grau de escolaridade, claro, é engraçado. É importante. E posteriormente entender como esses vereadores vão fiscalizar e propor soluções para problemas, né, e gargalos educacionais que existem aqui na nossa região. O que eu tô ouvindo muito, porque lembrando, eu fui lá e traduzi o debate político aqui de Cocal, que fizeram na RTV. Participação dos candidatos a participação dos candidatos à prefeitura. Quantos candidatos, Jorge? 3. O que eu percebi foi que a maioria tem o pensamento do ensino nas escolas, que é um ensino manhã e tarde. É um ensino integral. Integral. De período integral, de período integral. Agora eu não sei se é só no base, que o município foca no ensino infantil. O município, na verdade, ele atende até o 9º ano, né? Preferencialmente aqui na nossa região, os municípios, exceto por Criciúma, eles tendem a atender até o 5º ano. O que eles comentaram é tentar trazer uma faculdade para cá. Uma faculdade pública? Uma universidade pública? Uma universidade, faculdade, alguma coisa pra cá, pra região. E quem comentou a mesma coisa foi Siderópolis. Olha, Siderópolis, quantos candidatos? Não lembra? Lembro. 1, 2, 3, 4. 4? Olha. É que, na verdade, se nós analisarmos um dado muito importante, Jorge, é que nessas... Não, minto, foi 3. Nessas eleições nós tivemos um incremento no número de candidatos. E amanhã é 16%. Forquilinha? Amanhã é Forquilinha, vamos ver o que eles têm. Mas na educação, a maioria dos candidatos, eles estão prometendo educação integral. Eu vejo muito isso. Mas em questão de educação especial... Que na verdade a educação integral ela é a chave de determinado sucesso, né, Jorge? Quando a gente fala do atendimento, né, o atendimento integral. A formação integral é aquela formação que consiga contemplar várias habilidades e competências. Quando a gente fala de educação integral, é o atendimento de carga horária, né? Nós estamos falando de educação integral que vai atender manhã e tarde. Eu só espero que projetos sejam desenvolvidos para termos uma educação integral de qualidade. Porque quando nós falamos de educação integral, se é só para deixar a criança o dia todo, não é algo tão útil, né? Lembrando que a Secretaria de Saúde aqui de Cocal do Sul tem um recado sobre o coronavírus. Antes de encerrar o programa, a gente vai passar para vocês aí, para a gente continuar se cuidando aí contra a Covid. O que é importante saber sobre o coronavírus? O coronavírus ainda é uma ameaça para todos. Por isso, precisamos ficar em alerta. Cuide de sua higiene, lavando as mãos ou usando álcool em gel. Use máscara em ambientes públicos ou privados. Mantenha a distância de 1,5 metro de outras pessoas. Caso tenha sintomas como tosse, febre, dor de garganta ou dificuldade para respirar, procure imediatamente o centro de triagem ou unidade de saúde.
Cocal do Sul contra o coronavírus. Secretaria Municipal. Então tá aí o recado sobre o coronavírus. A gente tem que continuar se cuidando. Você tá usando álcool em gel, máscara, continue. E você que é professor, não fique dizendo que não quer voltar pra aula e fique aí passeando por aí não, tá? Professor que fica passeando por aí tem que dizer pra voltar. É verdade. Ou que fica o tempo todo fora de casa, ou que fica... Ah, não, eu não. Não, eu digo o seguinte, né, Jorge? Eu não... Esses dias eu vi uma selfie de uns professores em Laguna. Na praia, porque tava um dia calor. Aquela semana do calor. Sim. Eles estavam tudo na Laguna, no farol, batendo foto, bebendo drinks maravilhosos. E era o dia que eu sei que eles não estão de folga. Claro, a gente não denuncia, não faz nada. Mas isso é uma falta. E aí são esses professores sindicalistas que protestam pra não voltar. Mas assim, Jorge, é claro que a gente entende que... Tava lá tomando caipirinha. As pessoas, elas vão continuar desenvolvendo suas atividades, vão, sei lá, participar de eventos, vão no barzinho. Não, tudo bem, pode. Mas é isso que se cuide, né? Também não é pra extrapolar. O que eu vejo, muitas vezes... O que é o que eu considero extrapolar? Jogar futebol. Em locais que não sejam regulamentados, que não meçam temperaturas. Eu fui jogar bola essa semana aí em um lugar... entregou. Não, deixa eu te contar. E eu voltei, porque eles não aferiram temperatura. Voltasse? Voltei. Num outro que eu fui... Um time entra de um lado, acaba o jogo, só pode sentar em determinado local, aí é razoável. Todo mundo medindo temperatura, então aí é razoável. Não é o ideal ainda, né? Mas detalhe, né, Jorge? Demorei 6 meses para voltar a alguma atividade que eu gostava. Agora, o que eu digo é que há pessoas, Jorge, que realmente consideram quarentena férias, que saem, sei lá, de quarta a segunda. Então, teve um colega que viajou pro Rio de Janeiro. Ele disse que lá não usa máscara, não usa nada. E passou um final de semana e voltou assim, como que se nada fosse nada. Aí... eu iria. A consciência é assim, né, Jorge? A consciência é individual, mas assim, a consciência é individual, mas o prejuízo é coletivo. É coletivo, então... Gente, vamos lá, vamos embora. Hoje foi Educação em Ação. Vamos trazer mais notícias, vamos ter aí discussões durante a semana. Tem muitas reuniões marcadas durante essa semana. Verdade. E nós vamos estar aí atentos para os conteúdos abordados, e a gente vai separar tudo para trazer sábado que vem às 14 horas aqui na Educação em Ação. Lembrando que o programa estará no YouTube, no canal do Lucas Sequinel, e tem o Instagram da Educação em Ação 20 e o Facebook da Rádio 87.9. Então segue, compartilha, curte, deixa o seu comentário, o seu like e participe conosco. Sábado que vem às 14 horas, bom final de semana, bom feriadão. Se cuidem, um abraço, tchau.